povo de Deus, nós estamos começando o nosso programa. E aí, pastor? Você de casa que está ligado na nossa programação, um beijo no coração de todos. Olha, ligue para o seu pastor, ligue para o seu ministro, ligue para o seu líder, porque hoje o nosso programa está cheio de perguntas e respostas. Hoje o nosso tema é: praticar esportes é contra a palavra de Deus? Neste dia você vai ver que muitas das vezes você quer praticar esportes, você que está nos assistindo tem alguma atividade física e às vezes chega para o pastor e o pastor é contra. Nós vamos ver a palavra de Deus, o que ele nos ensina neste programa. Está aqui conosco o pastor Armando César, da Igreja Batista. Está aqui conosco também o nosso amado e querido pastor Carlos Alexandre, da Igreja Fazendo Discípulo. E neste programa nós vamos ver aqui se eles também praticam esportes. Quem pratica esporte aí? Esporte também é saúde. Querido, quero aqui já passar a palavra para o pastor Armando César. Muito obrigado pela sua presença aqui. Praticar esportes é pecado? E aí, pastor? Olá a todos, é um prazer estar aqui. Me dirijo a você, telespectador. Espero que nesse tempo de conversa aqui, pastor André, nós possamos ajudar alguns irmãos sobre o tema. Parece algo simples, é um tema praticamente simples, mas ao mesmo tempo complexo e complicado, não é? É a questão da igreja, pastor Carlos também, meus cumprimentos. E acredito que nós vamos conversar bem. Desde já eu digo, não é pecado. Então nós vamos conversar e explicar o porquê não é pecado. Não é pecado, pastor Carlos Alexandre? E aí, pastor? Olá a todos, né? Aqui, bom dia para os meus amigos, pastores que estão aqui. Olha, eu posso dizer que não é pecado participar ou, né, fazer parte de qualquer evento de esporte, né? Eu acredito que no decorrer aqui nós vamos falar muito sobre isso, porque nós precisamos até evoluir, né? Colocar nossa mente, pastores, né? Para ensinar também a igreja essa questão do esporte, porque tem muita gente querendo fazer esporte, porém são barrados, porque alguns defendem que é pecado, que você está se misturando com o mundo, né? Mas nós vamos aqui falar muitas coisas, mas não é pecado. Olha, eles já falaram que não é pecado. Na verdade, tudo tem o tradicionalismo, né? Tem as doutrinas de cada denominação. Você que está nos acompanhando na sua casa, você tem as suas doutrinas, as suas regras internas da sua igreja. E muitas das vezes a regra interna da sua igreja pode barrar algum tipo de atividade, algum tipo de esporte, não é verdade? Eu me recordo agora, logo no começo desse programa, o bispo Antônio, meu pai, ele foi jogador profissional por 8 anos, né, lá em Manaus, em Belém. E quando ele se converteu, pastores, ele era profissional, era o trabalho dele, era o ganha-pão dele, e ele chegou para o pastor Raul e falou: pastor Raul, jogador de futebol pode ser crente? E o pastor Raul, na época, falou: pode, mas crente não pode ser jogador de futebol. Olha só a resposta do pastor. Naquele momento, o bispo Antônio aceitou no coração e começou a deixar o futebol. Então, querido, a prática do esporte, antigamente, era má vista no meio evangélico, no meio da sociedade. Eu já joguei no Bragantino, na categoria de base, mas quando comecei a treinar, né, até shorts, né, o pessoal já olhava assim, os shorts, olhava assim: mas está praticando esportes lá no meio do campo, e tem palavrão, e xinga aqui, e xinga ali. E o bispo Antônio, meu pai, ele me proibiu, no começo, de jogar futebol. Então, nós que hoje, essa geração que nós estamos presidindo, né, eu sou pastor da Igreja Tabernáculo de Jesus, pastor da Batista, pastor da Igreja Fazendo Discípulos, nós temos o nosso conceito diante da palavra de Deus. Mas, preste muito bem atenção, pastores, vou jogar no fogo agora. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12, diz lá: todas as coisas me convêm, mas o quê? Nem todas
me são lícitas. Todas as coisas me convêm, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí, pastor? E aí, Armando César? Bom, irmãos, quando nós falamos a respeito do apóstolo Paulo, onde ele fala que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo é conveniente, ali Paulo está tratando a respeito de um momento específico onde havia uma dificuldade dos irmãos entenderem a respeito de comer carne. Carne ou não é consagrada a ídolos, etc. Eu vejo que o esporte, nós estamos vivendo aí, vivenciamos há algum tempo, as Olimpíadas, não é? As Olimpíadas foram criadas pelos gregos no século 8 a.C., na cidade de Olímpia. Então, daí que vem a questão das Olimpíadas. O ser humano, ele tem dentro dele essa necessidade sempre de estar praticando alguma coisa. Isso é do ser humano, é intrínseco a ele. Ele sempre vai estar, de uma forma ou de outra, desde que o mundo, observamos a questão da sociologia, ou da comunidade, a sociedade, sempre o esporte esteve presente. De uma forma ou de outra, o esporte está presente na sociedade. Ele faz parte da cultura, ele está inserido no contexto da comunidade. A igreja evangélica, ela precisa entender que quando Paulo fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, ali Paulo não está dando direito de um irmão, num contexto social, determinar a minha vida. Ou seja, se o irmão não gosta de futebol, então vou ter que me sujeitar para que o irmão não fique triste. Não é isso que a palavra de Deus diz. Ali a questão é espiritual, em comer carne ou não. Os irmãos ainda não estavam habituados a viver o novo tempo do Evangelho. Então, fazer esporte é estar na cultura, faz parte do ser humano. E a igreja não foi chamada para viver ou protestar contra isso. Eu nunca vi isso. O apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos em Coríntios e Efésios, ele é muito claro em dizer o seguinte, olha, quer comais ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então, tudo que eu fizer, seja o esporte, em qualquer área, modalidade de esporte, se eu fizer isso para a glória de Deus, me é lícito e convém. Então, por quê? Porque está dentro da gente, o esporte sempre esteve presente. Nós vimos agora também aí as Paralimpíadas. Até aqueles que não possuem aí uma capacidade física para estar competindo numa Olimpíada, têm condições de competir numa Paralimpíada. Por quê? Porque faz parte da gente. O esporte, ele está na sociedade e a igreja precisa perder essa mania de colocar coisas que a Escritura não diz. Impedimento em tudo. Isso, inventar, até um livro muito antigo, com o tema o que a igreja proíbe e a Bíblia não fala. Pastor Carlos Alexandre, o senhor proíbe lá na sua igreja, o senhor é proibido de praticar esportes, e se existe alguma coisa ilícita, né, que você não possa fazer? Olha, pastor, como o pastor Armando César disse, né? O que a gente vê aqui é a questão assim, eu não sou proibido, até que eu sou primeiro lá, porque eu sou ciclista, né? O senhor é ciclista? Sou ciclista, sempre estou pedalando aí em alguns circuitos, né? Sempre convido algumas pessoas, até mesmo da igreja. Eu falo, né? Olha, vamos comigo, você está ficando gordinho, né? Tem que tirar a barriguinha daí. Então, a gente chama, a gente quer realmente praticar um esporte. E eu até, quando eu comecei, há pouco tempo até, né? Foi ao convite de um amigo. E eu fiquei até no começo meio assim, o que vão falar de mim? Né? Como pastor, andando de bicicleta. Aí muitos, mas você vai pôr aquele shortinho agarradinho, né? Tal. Eu falei, bom, eu não estou mais preocupado com o que vão achar de mim, mas estou preocupado em levar o evangelho. Porque eu fui até exemplo. Muitas pessoas falaram, parabéns, por o senhor ser pastor, está andando com a gente, que é difícil ver, né? Mas eu não vejo de uma forma pecado, não vejo dessa maneira. Até mesmo porque, uma vez eu conversei com um pastor, ele falou, na minha igreja, eu não deixo as pessoas jogar bola, eu não deixo participar, porque isso é antibíblico. Eu falei, mas onde está na Bíblia que isso é proibido? Né? Só que tinha um jogador de futebol na igreja dele. Eu disse, e o que aquele jogador de futebol está fazendo dentro da sua igreja? Ele, não, mas é que ele já pratica desde pequeno. Eu falei, não, mas aí que está, né? Não é que ele pratica desde pequeno.
é que eu acho que a remuneração dele da igreja é alta. Então eu vou mexer com quem está me dando lucro, que eu sou muito assim, pastor. Se tiver que falar, a gente vai falar, né? Mas eu não vejo dessa maneira, não. Acho que o esporte é de Deus, a gente precisa sim praticar, porque você imagina uma pessoa a vida inteira, né, andando de bicicleta, a vida inteira jogando bola, e quando se converte, ele só sabe fazer isso. Como ele vai viver? Não tem como, né? E, na verdade, eles estão falando aí, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, Sim. né? Então, querido, nós fomos chamados para fazer a diferença aonde nós vivemos, na sociedade, né? Não é só dentro da igreja, é onde o nosso convívio, é onde você está. Então, daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu quero que eles respondam agora, né? E esportes violentos que nós assistimos, quem que não gosta de assistir um MMA, né? Quem não gosta de assistir, né, um boxe, né? Quem que não gosta? Capoeira é de Deus, Muay Thai é de Deus, Vale Tudo é de Deus. Já já você vai saber, você vai descobrir no próximo bloco. Fica ligadinho aí no nosso programa. E aí, pastor? Igreja Pentecostal Escudo da Fé. O amor de Deus está aqui. Venha visitar uma das nossas igrejas. Igreja Sede, Rua Heriberto Cursi 512, Planejada 2, em Bragança Paulista. Subsede, Rua Olívio Alves do Amaral 286, Jardim São Miguel. E Alameda Vanderlei Torricelli, no bairro Enedina Cortês. Cultos, segunda, quarta e sábado, às 19h30. E aos domingos, às 18 horas. Igreja Pentecostal Escudo da Fé. O amor de Deus está aqui. Estamos de volta com o nosso programa. E aí, pastor? Aqui, pastor Armando César, pastor Carlos Alexandre. E no bloco anterior eu perguntei se esportes agressivos, né, luta, Muay Thai, MMA, capoeira, não é verdade? É contra a palavra de Deus, é pecado. E aí, pastor? Bom, irmãos, ainda assim o que domina a mente das pessoas é o gosto pessoal. Por exemplo, o MMA, um vale tudo, é um esporte que eu não pratico, não gosto, não assisto, mas eu não posso colocar isso só porque eu não gosto, não pratico e não assisto, colocar nível de doutrina e proibir as pessoas de participar de um esporte dessa modalidade. Um exemplo, ainda assim é gosto pessoal. Nós estamos conversando aqui a respeito do esporte do mergulho. O mergulho é um esporte radical. O senhor falou que o senhor eu mergulha. Eu gosto de mergulho, sou fã desse esporte, e você vai estar ali no mergulho exposto a uma pressão anormal. Existem maneiras de se proteger ali na hora do mergulho, e é tão violento quanto o MMA. Por quê? Se eu não tomar cuidado nas regras do mergulho, na hora de eu subir, emergir, eu posso ter um problema de saúde e morrer ali mesmo. Então, é uma questão de gosto pessoal. Nós temos irmãos em Cristo, como nós estávamos comentando aqui. Existe nossa junta, missionários que evangelizam pelo esporte, em quase todas as modalidades. Então, eu não pratico MMA porque eu não gosto de apanhar. Você gosta de apanhar, pastor? Então, isso ainda é gosto pessoal. Então, tem gente que gosta de apanhar. Tem gente que gosta. Na nossa igreja, eu tenho um conselheiro da igreja, um irmão ali, um presbítero da igreja, que ele é professor de Muay Thai. Um homem de Deus, um menino, a família inserida na igreja, ele é graduado e ele coloca aqueles vídeos, já foi assistir uma luta dele. Eu não tenho coragem, porque me atrai, eu não gosto de apanhar. Agora, para quem gosta, agora não é porque eu não gosto que eu vou dizer que é pecado. Não pode praticar. Aí seria já uma insanidade, um gosto pessoal acima de qualquer coisa. E aí, pastor Carlos Alexandre, é pecado ou não é pecado? Não, de forma alguma, não é pecado, é como o pastor Armando César disse, né? Ele não gosta de apanhar, eu também não gosto de apanhar, né? Até quero mandar um abraço aqui pro Diogo Prata, que também treina, é professor, né? Luta também, congregou comigo muito tempo, né? E ele falava para mim, pastor, ore por mim, porque eu vou ter um campeonato. Eu falava, vou orar, você vai vencer, você vai ganhar, né? Mas, para mim, particularmente, é estranho você participar de algo, embora tenha suas técnicas de defesa, tudo, mas eu não consigo me ver lá em cima
para levar um golpe na cara, sair sangue e tudo mais, eu acho que é uma situação bem complicada, né? Para mim, particularmente, até mesmo porque, uma vez eu fazendo isso, eu também estou ferindo o corpo, né, de uma pessoa, né? Em vez de ser abraçada, amada e querida, eu estou machucando. Então, eu não, particularmente, eu também não gosto, mas não sou nada contra, não proíbo de forma alguma, mas não é pecado, porque o apóstolo Paulo, né, pastor Armando César, ele disse, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos, né? Com todo respeito, tolo, não no sentido agressivo, né? Mas no sentido assim, a gente também tem que usar algumas coisas do esporte para poder ganhar, né? Se eu gosto de luta e eu conheci Jesus Cristo hoje na minha vida, porque através desse esporte eu não vou ganhar outras pessoas para Jesus, né? Então, isso seja em todo sentido do esporte. Eu me recordo agora que, alguns anos atrás, o meu filho Juan, ele era pequeno ainda, e eu fui assistir uma academia e um esporte, e eu comecei a olhar, e lá tinha o Muay Thai, né, e o Jiu-Jitsu. E eu me encantei pelo treinamento que eles estavam fazendo. E eu falei, eu vou fazer. E detalhe, eu vou fazer. E eu comecei, eu fiz 3 meses ali. Eu fiz 3 meses, no começo, né, não tinha técnica, não tinha nada, mas eu gostava pelo exercício que eles faziam. E realmente, o meu corpo melhorou 100%. Né? A minha postura, né, através do esporte, melhorou. As dores nas pernas, nas costas, acabou por causa do esporte. Então, o esporte é importante também na nossa saúde, na nossa vida. Só que eu sempre joguei bola. E quando eu fui jogar bola, eu estava meio soldado, duro, né, correndo duro no campo. E o rapaz falou assim, nossa, André, você está duro. Eu não acreditei. E eles fizeram um vídeo lá e me mostraram, eu realmente parecia um soldado dentro. E eu parei de praticar esse esporte do jiu-jitsu. Então, querido, é claro, como o Armando César falou, vai da pessoa. O que eu gosto de fazer, o que eu gosto de praticar. Muitas das vezes você está aí limitado, amarrado, né? Mas só que Deus não proíbe nada para ninguém. Mas nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Porque eu sempre via o meu pai nessas questões de tudo na nossa vida, e ele falava assim, não, o crente tem que ser moderado. Nós temos em toda a área da nossa vida que ser moderado, ter moderação em tudo. Não é verdade? Então, e o pastor Carlos Alexandre estava falando, né, do ciclismo e tudo. Eu já vi a foto, eu já vi a roupa dele, né, aquela roupinha agarrada. Inclusive, e tudo. Eu ia passar na tua casa lá de bicicleta para falar um oi para você. Graças a Deus. Olha, fique aí, rapidinho nós voltamos. O tema está gostoso, não é verdade? Se nós formos colocar aqui, e nós estamos falando aqui até praia. Praia é pecado? Antigamente era pecado. O Armando César estava falando aqui que até na faculdade estudar, porque você vai fazer na faculdade, vai virar sua cabeça, vai misturar com as pessoas. Ei, para aí. Daqui a pouquinho nós voltamos. Já. Fica aí com o nosso programa. E aí, pastor? Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Venha visitar uma das nossas igrejas. Igreja Sede, Rua Heriberto Cursi 512, Planejada 2, em Bragança Paulista. Subsede, Rua Olívio Alves do Amaral 286, Jardim São Miguel. E Alameda Vanderlei Torricelli, no bairro Enedina Cortês. Cultos, segunda, quarta e sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Nós estamos de volta na nossa programação. E aí, pastor? O esporte é pecado? Praticar esportes é contra a palavra de Deus? Então, nós estamos aqui, e Armando César, pastor Carlos Alexandre. Neste bloco agora, eu quero enfatizar o seguinte, né, o último bloco, que a prática do esporte não é pecado. Cada um tem o seu gosto, cada um, Deus nos chamou para a diversidade também. Temos dentro da igreja, eu tenho a minha igreja, o pastor Armando César Batista, e o pastor Carlos Alexandre, é da igreja Fazendo Discípulo. Então, cada um de nós temos a nossa doutrina, só que nós não podemos querer engessar o povo, né, por causa de uma palavra ou por causa da doutrina. Então, você veja bem naquilo que você está fazendo. Mas
preste muito bem atenção, tem muitas pessoas deixando ministérios, tem muitas pessoas deixando o seu compromisso, o seu lar, a sua família. Tem muitas pessoas também, Armando César e Carlos Alexandre, deixando o seu casamento para trás por causa de um esporte. E aí, isso é de Deus? Bom, pastor, no caso do mergulho, me lembro que eu estava na Bahia e eu mergulhei em alto mar com a minha esposa grávida de 4 meses. Junto nós mergulhamos ali. Passamos um tempo maravilhoso ali nesse esporte. Agora, eu vejo, olhando, nós temos 2 extremos aí. Nós temos o extremo da proibição, ou seja, não vai fazer esporte. E nós temos um outro extremo, onde eu só vou fazer esporte. O servo de Deus precisa ter equilíbrio. Quando cada um de nós precisamos refletir se aquilo que nós estamos fazendo, fazemos porque gostamos, amamos aquilo, ou estamos já adorando aquilo. Então, aquilo vira um ídolo para o coração. Ou seja, eu estou substituindo o essencial, aquilo que é viver para a glória de Deus. Um exemplo, irmãos que faltam num culto e começam a faltar em cultos, porque estão praticando esporte. Ficam 3 meses fora da igreja, 4 meses fora da igreja, porque estão praticando esporte. O esporte, ele é cultural, ele é bom, ele traz saúde, mas precisa ter um equilíbrio. Por quê? Porque ele também ilude. É gostoso, nós gostamos. E aí, se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está encharcado, pensando só nisso, e esquece que o esporte que você deve praticar, deve ser praticado para a glória de Deus, e não para afastar você da igreja ou das coisas do Senhor. Pastor Carlos Alexandre, a palavra do Senhor diz em 1 Timóteo capítulo 4, 8, que o exercício físico para pouco é proveitoso. Entendeu? Então, querido, tem pessoas que... Será que eles estão exercitando demais? Com certeza. Porque até mesmo a palavra do Senhor diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Então, eu vejo que o esporte ele é bom. Até quero já parabenizar todos os esportistas de Bragança Paulista, do Brasil, e parabenizar também, né, todos os professores, todos os técnicos aí, que também a gente sabe que tem muita disciplina, né? Tem muitas pessoas que praticam esporte como Muay Thai, MMA e outros mais que disciplinam muitas pessoas. Então, quero já parabenizar todos vocês que estão ensinando, que estão, né, aderindo isso. Agora, essa questão, pastor, a gente não pode perder a essência, como o pastor Armando César disse, porque o esporte ele não pode vir em primeiro lugar, né, na nossa vida, porque nós temos um culto, nós temos ali a igreja, nós temos ali também tem uma vida espiritual. Às vezes eu não vou para a bicicleta. Quando eu vejo, quando eu percebo que eu já estou indo muito, eu já percebo, peraí, eu preciso, amanhã eu não vou. Amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou ler a Bíblia. Eu tenho um culto à noite. Então eu mesmo já me policio, porque isso é bom, isso é gostoso. E tudo que é demais em excesso se torna pecado. É prejudicial. Nós vemos, pastores e pastores aqui que estão conosco, que, na verdade, a pessoa entra na academia, se torna um vício, entendeu? De estar na academia, se torna um vício de estar no ciclismo, se torna um vício estar na corrida, né? 5K, 10K, 50K, eu não sei quantos K que o pessoal quer correr aí, mas se torna um vício. Sabe por quê? Muitas das vezes a pessoa ela não é madura espiritualmente. Maturidade espiritual nós temos que ter em todas as áreas da nossa vida. Tem pessoas que eles entram na academia, entram isso, faz aquilo, daqui a pouco já largou o seu casamento, porque lá conheceu alguém, conheceu aquele rapaz que é bonito, o marido muitas das vezes está lá trabalhando, ou a esposa está lá na casa cuidando dos filhos, e ele está lá bonitão, ele está lá, né, no esporte, ele está lá, né, malhando, né, exercitando os músculos e tudo mais, e tem pessoas olhando. Ei, rapaz, como diz o Bispo Antônio, né? Olha para onde você está indo. Então, tudo me é lícito. Amém, querido? Só que, muitas das vezes, a nossa prática, o pensamento começa a ser desviado, né?
Muitas das vezes, e quantas vezes, às vezes eu acho que acontece isso, pastor Armando César? Ah, não, eu tenho que ir na academia hoje, só que o propósito é academia? Será que realmente é academia, pastor Armando César? Quando nós falamos do esporte, né, a questão moral, nós entendemos que o crente não deve usar esse meio para pecar, não é? E também não precisa do esporte para pecar, né, pastor? Dentro da igreja, às vezes, no ambiente espiritual, nós temos alguns irmãos equivocados. Misericórdia, Jesus, não é verdade? Então, agora, o esporte, ele não pode virar uma exigência. Enquanto ele for um atrativo, uma forma até de interagir com outras pessoas, de fazer bem para o corpo, para a mente, é positivo. Quando vira uma exigência, aí complicou a situação, porque aquilo que é exigido tem que ser submetido. Pessoas viram escravas, às vezes, de uma academia, então tem que tomar certo cuidado. Mas eu reafirmo que, dizendo para todos os irmãos, os amigos que estão nos assistindo, esporte é bom, pratique, incentive o seu pastor gordinho também a fazer alguma coisa. Não é verdade? Exatamente. Então, eu não sou gordinho, pastor Armando César. Então, precisa incentivar os irmãos a fazerem aí alguma coisa, a correrem. E uma coisa muito boa também, que tem muita gente estressada porque não faz esporte. Precisa começar a fazer um esporte. Ele trabalha o dia todo sentado no computador, numa sala de escritório. Imagina o pastor. O pastor no gabinete está ali, não pratica nenhum esporte. Eu precisaria praticar até mais. Por quê? Porque o corpo tem necessidade de movimentar, né? Então, agora, cabe cada um de nós ter esse equilíbrio, ensinar a nossa igreja que esporte não é pecado, desde que não vira uma exigência. Quando ele virar uma exigência, aí precisa refletir sobre essa disposição em praticar isso. É verdade. E algumas dores do ano passado, eu fui no médico, o médico mesmo falou, olha, você precisa praticar 4 vezes por semana esporte. Vai correr, vai andar de bicicleta, vai jogar bola e vai se exercitar, porque se você parar, vai piorar as suas dores que você está sentindo. Pastor Carlos Alexandre, na verdade, o esporte é bom, o esporte desestressa a pessoa, não é verdade? E eu quero também aqui agradecer a presença do pastor Carlos, ele é ciclista, ele está correndo, ele está se exercitando para a glória de Deus, não é verdade? Então eu convido aqui a todos que quiser participar também, né? Vá, compre uma bicicleta, você que gosta de fazer natação, como o pastor Armando César, vá mesmo, vá, coloque seu filho, entre você também, incentive a sua igreja, seu pastor, e você, amigo pastor, que é contra essa questão do esporte, eu convido você a praticar um dia, você vai se sentir muito bem e sua ideia vai melhorar, você vai ver que você vai mudar de opinião. Pastor Armando César, nosso programa já está no final. E muito obrigado pela sua presença aqui. E eu queria que você deixasse as suas considerações finais. Um beijo para o seu rebanho e o endereço da sua igreja. Obrigado, pastor André, pelo convite. Foi um prazer estar aqui, o pastor Carlos. Nossa comunidade, nós somos a 3ª Igreja Batista, aqui de Bragança Paulista. Nós estamos aqui na rua Voluntário Antônio dos Santos, 675. É na rua de cima da Lindóia. Então, nós vamos ter o maior prazer de poder receber os irmãos ali. Nosso culto é às quartas-feiras, às 20 horas, domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, e à noite, às 19h30. Foi um prazer estar aqui, pastor. Deus abençoe o seu ministério, a sua igreja, pastor Carlos. Obrigado. Que o Senhor possa confirmar cada vez mais o reino de Deus na vida de vocês. Muito obrigado. Graças a Deus, estamos no final. Eu quero agradecer a sua audiência. Você, pastor, muito obrigado, um beijo no coração de todos e até o próximo programa, assim se Deus permitir, um beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus.